Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, Salmo 93:1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Nós queremos falar sobre o cristão e a ciência. O cristão e a ciência. É uma das questões que o cristão tem que se defrontar na atualidade, é exatamente com as questões relacionadas à ciência. Nós sabemos que o mundo pós-moderno, o mundo que nós estamos vivendo, a ciência tem sido um dos elementos, utilizado para se contradizer ou contrapor, as questões religiosas. Por isso o cristão deve atentar para isto. Inclusive, houve um filósofo escocês lá do século XVIII, chamado David Hume, foi um crítico do cristianismo. Ele, inclusive, expôs o programa real da linguagem científica em prosa dramática. Ele recomendou, inclusive, que as prateleiras das bibliotecas fossem limpas de qualquer livro que tratasse da religião, da ética, da metafísica, qualquer coisa que não pudesse ser reduzida a fatos empíricos. A ciência, então, tem sido utilizada como uma arma para atingir a fé religiosa. Essa é uma das questões que o cristão ele tem que se defrontar na atualidade. Na realidade, essa questão relacionada ao naturalismo científico, que supõe que as únicas coisas reais são aquelas que podem ser conhecidas e medidas pela experiência e pela observação, na realidade ela é contraditória. Segundo o naturalismo científico, todo o resto é irreal, é um produto da fantasia subjetiva, inclusive as coisas relacionadas ao amor, à beleza, o bem, o mal, e nessa categoria entra também Deus e a consciência. Em que sentido que esse naturalismo científico ele é contraditório? Ele é contraditório porque, na verdade, os cientistas deveriam então se isentar a si mesmos da mesma estrutura que eles prescrevem sobre os demais. Eles dizem que todas as questões religiosas elas são subjetivas e a ciência ela é objetiva. Todos os seres humanos são reduzidos então a mecanismos que operam por causas naturais, com exceção deles. Se todos os seres humanos e se todos os humanos eles são reduzidos a mecanismos que operam por causas naturais, então os cientistas também o são quando eles agem também cientificamente. Porque para realizar seus experimentos, eles devem supor que eles, pelo menos, são capazes de transcender a rede de causas materiais e capazes de ter um pensamento racional, de ter uma deliberação livre, de formular teorias, de reconhecer a verdade objetiva. Ou seja, se todos os seres humanos, se todas as pessoas, elas são reduzidas a mecanismos naturais, por que os cientistas, no momento em que eles fazem ciências, eles não estão fora desta categoria, eles transcendem a este elemento? Isso é, portanto, contraditório, porque nesse caso eles formariam uma única exceção, eles seriam uma exceção. Bem, além de ser contraditório, nós devemos atentar um elemento fundamental é que o surgimento da ciência moderna ele está relacionado, o surgimento da ciência moderna está relacionado à contribuição que a fé cristã deu. Se nós pegarmos, por exemplo, os chineses, os árabes, eles produziram, inclusive, tiveram um nível de erudição, de tecnologia maior do que a Europa medieval. Mas foi, no entanto, na Europa cristianizada e não nessas culturas mais avançadas que nasceu a ciência moderna, como uma disciplina sistemática e autocorretiva. Bem, quais foram os pressupostos, então, que contribuíram para que a fé cristã ela desse uma contribuição muito grande para a ciência? Não se pode fazer ciência sem alguns pressupostos. E esses pressupostos do fazer científico, eles foram oferecidos pela fé cristã. Quais são eles? Primeiro, o mundo físico é real e não uma ilusão. A maioria das culturas orientais adota o panteísmo, que ensina que o mundo físico é uma ilusão, ou maia, como se diz na linguagem panteísta.
Inclusive, essa visão de que o mundo físico não é real é chamada de ilusionismo. O ilusionismo está presente em várias religiões orientais, inclusive o hinduísmo, e está presente também em algumas religiões ocidentais, como a ciência cristã. Contrapondo a isso, a Bíblia mostra que Deus criou o mundo material. O mundo, portanto, ele é real. Se o mundo é real, o mundo pode ser conhecido. É exatamente essa suposição de que o mundo é real e o mundo não é uma ilusão, e que, portanto, o mundo pode ser conhecido, que levou os pensadores ocidentais a valorizar o mundo físico e, consequentemente, a considerá-lo como digno de estudo, que é um elemento fundamental para que haja ciência. Não há ciência, portanto, se não partir do fato de que este mundo é um mundo real. Em segundo, a natureza é boa, mas não é divina. Muitas culturas pagãs adotavam o animismo, que ensina que o mundo é a residência do divino, ou uma emanação da essência de Deus. Eles acreditam que a natureza está viva, com deuses do sol, dos rios, das divindades, dos astros. O que a fé cristã ensina? A fé cristã ensina que a natureza ela é boa, mas ela não é divina, ou seja, a fé cristã ela não deve ser confundida, a natureza não deve ser confundida com o Criador. São coisas distintas, uma coisa é o Criador, outra coisa é a criação. Para a fé cristã, há, portanto, uma distinção. É isso que é mostrado em Gênesis no capítulo 1. No capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia mostra que há uma distinção entre Criador e criação, e também a Bíblia diz que toda a criação é boa. A Bíblia afirma no livro de Gênesis, no capítulo 1, e viu Deus que era bom. A natureza é, portanto, boa, mas ela não é divina. Então, a fé cristã, ela contribuiu para a desdivinização da natureza. E é exatamente esta desdivinização da natureza que é uma pré-condição crucial para que haja ciência. Em terceiro lugar, segundo a fé cristã, a natureza é ordenada e é previsível. Foi outra contribuição que a fé cristã deu para o surgimento da ciência moderna, a ideia das leis da natureza. Nenhuma outra religião ou cultura, oriental ou ocidental, usou a palavra lei em relação à natureza. Na verdade, antes dos tempos modernos, a maioria das pessoas considerava a natureza como misteriosa, perigosa, caótica. Inclusive os gregos a viam dessa forma. Foi somente a partir da fé cristã que a natureza não ela é vista de uma forma ordenada. E se ela é de uma forma ordenada, ela é, portanto, previsível. Se ela é, portanto, ordenada e previsível, então já entra um outro pressuposto. Os homens podem descobrir a ordem da natureza. Porque para a fé cristã, a ordem da natureza ela pode ser descoberta pela mente humana, porque a mente humana, que faz parte do ser humano, e o ser humano foi criado à imagem de Deus. Ou seja, sendo o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e tendo uma estrutura racional, então ele pode descobrir essa ordem previsível que existe na natureza. Portanto, isso é um pressuposto fundamental para que haja de fato ciência. Os antigos chineses acreditavam, por exemplo, em algum tipo de ordem da natureza. Mas a concepção que eles tinham é como uma necessidade inerente, inescrutável à mente humana. É por isso que os chineses, apesar das suas grandes conquistas tecnológicas, eles não desenvolveram a ciência como um empreendimento autocorretivo e experimental, como nós conhecemos hoje. O ensino bíblico, então, da questão da racionalidade do ser humano, reflete de alguma forma a racionalidade do próprio Deus. Deus, sendo um ser racional, criou também seres racionais. Deus, sendo um ser racional que criou seres racionais, criou uma natureza, portanto, previsível e ordenada, digna de ser, portanto, descoberta. Daí, então, a ciência. Outro pressuposto é que nós precisamos experimentar. A natureza precisa ser experimentada, já que existem leis, já que nós podemos descobrir a ordem da natureza, ela precisa ser experimentada. Como é que nós pensamos os pensamentos de Deus? Essa pergunta, na realidade, ela é crucial para a ciência. Os antigos gregos eles tinham definido a ciência como uma intuição na estrutura racional inerente às coisas, que implica que o mundo é da maneira como é
porque isto é racionalmente necessário. Portanto, o verdadeiro conhecimento do mundo é obtido basicamente pela análise lógica. Já perto lá do fim da Idade Média, emergiu uma forma de teologia cristã, chamada de voluntarismo. Segundo o voluntarismo, a ordem racional não é alguma coisa inerente na natureza, mas é imposta sobre a natureza pela vontade e os desígnios de Deus. O voluntarismo, inclusive, ajudou a inspirar a metodologia experimental na ciência. Pois se o mundo não estiver estruturado pela necessidade racional, mas for uma criação da escolha livre de Deus, então não podemos obter o conhecimento se ficarmos sentados em uma torre, simplesmente conduzindo a análise lógica, como os gregos eles ensinavam. Pelo contrário, nós precisamos então sair, ver o que Deus fez na verdade, ou seja, nós precisamos experimentar. Não pode haver ciência se não houver experimento. Isso é um pressuposto, então, também da fé cristã. Outro pressuposto da fé cristã que muito contribuiu para a ciência é que a ordem da natureza é matematicamente precisa. A ciência moderna depende da ideia de que a ordem da natureza é precisa e pode ser expressa em fórmulas matemáticas. Essa também foi uma contribuição do cristianismo. Em todas as outras religiões, a criação do mundo começa com algum material pré-existente, porque os deuses não podem controlar completamente. Por exemplo, no Ocidente, os gregos acreditavam que a matéria existia na eternidade. A matéria era pré-existente, que era capaz de resistir à ordem racional imposta pelo Criador, que na visão deles era uma divindade inferior, ou seja, um demiurgo. Como resultado, então, os gregos esperavam descobrir uma certa falta de precisão na natureza, uma falta de precisão nos cantos, anomalias e irregularidades frequentes. A Bíblia ensina que somente Deus é eterno, que não existe nenhuma matéria pré-existente que esteja além do controle de Deus e que seja capaz de resistir a Deus. O mundo nasce completamente da mão de Deus. É a crença cristã da criação ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada, e que todas as coisas estão sob o comando de Deus. Como resultado disso, os cristãos então esperam e esperavam que a ordem da natureza fosse precisamente o que Deus queria que ela fosse, ou seja, que ela fosse matematicamente precisa. Então, esses pressupostos que eu acabei de enumerar mostram então que a fé cristã ela deu uma contribuição enorme para a ciência. Não pode haver ciência de fato se não partir desses pressupostos que eu acabei de enumerar. E foi na Europa cristianizada que esses pressupostos se desenvolveram e contribuíram para o surgimento da ciência moderna. Agora vamos observar quais são as implicações disso, dessas questões relacionadas à ciência moderna como nós a conhecemos, como nós a vemos. Bem, primeiramente nós devemos entender que nós devemos aceitar então a ciência, né, como o fato de que Deus ele destinou o homem para dominar. Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 1. Deus ele criou o ser humano e colocou o ser humano para dominar. E o dominar envolve também as questões científicas. O homem, então, faz as descobertas científicas como ordem ou como obediência aos mandamentos de Deus de dominar. E o homem tem feito isso. Um outro elemento a ser observado é que a ciência deve ser para a glória de Deus e para benefício da humanidade. Tudo quanto fizermos devemos fazer para a glória de Deus. E a ciência, portanto, não é diferente. Tudo quanto fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Os benefícios advindos das descobertas científicas devem ser também para o bem da humanidade. É claro que existem, então, elementos éticos que podem, de uma certa forma, limitar essas descobertas ou essas questões científicas. Mas isto é um assunto para outro momento que nós vamos abordar. Que nós possamos então ver que não há nenhuma contradição e não há nenhum problema entre a verdadeira fé cristã e a ciência. Pelo contrário, a fé cristã prestou enormes contribuições para o surgimento da ciência moderna. E ela não pode, de fato nenhum, abalar a nossa fé. Que nós não possamos vê-las
como incompatíveis, mas que possamos vê-las dentro de uma perspectiva daquilo que Deus diz na sua palavra. Que Deus nos abençoe.